Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas, né? Hoje com a temática Religiões Políticas, com o professor Rodrigo Coppe. Vamos só esperar ele entrar aqui para fazermos mais uma reflexão. Boa noite, Duda. Boa noite, Guilherme. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Meu convidado de hoje é o professor Rodrigo Coppe. Depois de muitas batalhas para conseguir marcar essa data, né? Foi muito difícil, mas conseguimos, né? Boa O professor Rodrigo Coppe, ele é coordenador do programa de pós-graduação em Ciências das Religiões e chefe do departamento de Ciências das Religiões da PUC Minas. É doutor pela Universidade Federal Juiz de Fora e pós-doutor pela Universidade de Varsóvia, né? Além de pesquisa, o professor é principalmente na área de religião e contemporaneidade, né? É membro de alguns institutos e conselhos editoriais, tanto no Brasil quanto no Canadá, nos Estados Unidos e na França. E também nas horas vagas, o professor ele é ator, que ele é muito parecido com o ator Rob Lowe. Então, quem tiver dúvida, pode pesquisar que vocês vão ver que é ele. Eu tenho certeza que é ele. noite. E o tema que o professor se propôs aqui a trabalhar conosco é o tema das religiões políticas. Professor, muito boa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite e você tem a palavra. Hugo, agradeço muito aí pela oportunidade, né? Obrigado pelo convite e acompanho, né, você aí. Eu tava de fora já do Instagram, já estava meio assim, eu tinha largado, né, o Instagram um tempo atrás e com essa questão da pandemia voltei também e também, né, fazendo esse trabalho de divulgação acadêmica, né, que é muito legal, né? Então você está de parabéns aí por esse trabalho, né? E de fôlego, né? Porque você vai aí uma atrás da outra, tem que ter uma pegada, né? Muito forte, né? Fazer um planejamento muito forte, né? Então parabéns aí pela essa por essa sua iniciativa. Nós lá do Laboratório de Estudos em Religião, Modernidade e Tradição do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, a gente também tem tentado fazer esse trabalho. Eu acho que é um trabalho fundamental, né? E nós fizemos algumas lives, mas tentando focar mais na questão dos podcasts, sabe? Para tentar trazer um pouco. Acho que a universidade aqui para fora, né? Então isso é muito importante, né? Por isso tentar chegar nos espaços também e convidar outras pessoas, né? A fazer um debate, um diálogo interessante. Então, quando você me chamou para falar, eu pensei nesse tema das políticas. Eu venho estudando assim, né? Catolicismo, de um lado, é uma linha de pesquisa, catolicismo contemporâneo, e a outra linha é o estudo da secularização, a questão do espaço público, a religião no espaço público, né? Então, assim, para quem nos assiste e vai nos assistir depois, eu não sou filósofo de formação, mas sou historiador, né? E tenho, claro, um diálogo estudando catolicismo, com a teologia e com esse tema, então, da religião do espaço público. Também acabei por me aproximar da política, né, no caso. Por que eu comecei a pensar sobre esse tema da políticas da salvação, como a gente poderia chamar também, né? Ou desse conceito específico, né, que é a religião política. Eu, desde a minha formação primeira na graduação, eu tinha muito interesse pelo fenômeno do totalitarismo, né? Então, esse fenômeno do totalitarismo ele me chamava bastante atenção, e
também, né, no quesito do fenômeno humano como um todo, né? Quer dizer, tinha essa questão do totalitarismo e, por outro lado, a questão do tema da antropológico, vamos falar assim, né? Então, eu falo assim, o que é isso? Que fenômeno é esse historicamente, se constitui historicamente num determinado tempo, né? E o que leva as pessoas a aderirem a um projeto político uma envergadura tal que leva as pessoas inclusive, perderem sua vida em função de um projeto político, né? Deixar sua vida de lado e se entregar a um projeto político. Então, foi isso um pouco que me levou, e claro, o contexto atual. Né? Esse contexto, a questão das religiões políticas, eu já estudo mais ou menos aí por volta de uns 6 anos. Eu comecei a me interessar por isso, pela questão da religião política, por esse conceito, tentar entender um pouco isso. E claro, o tempo faz a gente fazer né, nos leva a fazer determinadas perguntas. Né? Então eu comecei a fazer determinadas perguntas que o tempo parecia me exigir, né? Que o contemporâneo me parecia exigir. Então, assim, eu vou separar a minha fala em 2 momentos, são 2 momentos importantes para a gente falar um pouquinho sobre esse conceito. O primeiro momento é a questão da secularização. Né? Não dá para falar de religião política sem atravessar um pouco por esse conceito. E um segundo ponto seria, então, a história do conceito de religião política, e o que ele quer designar. Né? Veja, o século XX, então, ele é marcado por essa experiência sangrenta dos totalitarismos. Né? E a pergunta principal é: qual é a causa do totalitarismo? Né? O que leva à experiência totalitária, né? Essa experiência que você tem 2 paradigmas, vamos dizer assim, importantes, que é o paradigma stalinista, né? E o paradigma do nazismo, né? Na Alemanha. Então nós temos a União Soviética, nós temos a Alemanha nazista. E aí eu fui me deparando com um debate que tem a ver com esse lugar do totalitarismo, que é uma experiência moderna. Né? Então, é uma experiência que nasce no bojo do desenvolvimento do projeto moderno, tá? Nas suas mais diversas contradições. Tá? Ao mesmo tempo que nós temos, né, o Eisenstadt, num texto muito interessante, o sociólogo, né, Samuel Eisenstadt, chamado Modernidades Múltiplas, um texto que eu tenho trabalhado com os meus alunos, ele vai falar um pouco dessas contradições internas, né, e vai trazer esse tema da autonomia. Ao mesmo tempo você tem esse lugar da autonomia dentro do projeto moderno, e do outro lado um furor de controle, né? De controlar, de buscar controlar as contingências, enfim. Né? Então, essa questão do totalitarismo, ela nos joga diretamente ao tema, como que isso se constitui dentro da própria modernidade como projeto. Eu estou com esse livro, estava começando a ler esse livro do Jean-Louis Vuillard, Espelho do Ocidente, e essa obra é bastante interessante, que ele fala uma coisa aqui importante. Né? Os elementos fundamentais do nazismo, os elementos que o constituem, estão presentes antes do seu nascimento. Né? Então, os elementos eles já existem, vigorando em sua maioria até hoje. Tá? Então, esses elementos que vão constituir a experiência do nazismo, porque aqui ele está falando da relação do nazismo com a experiência ocidental, ela vai ser, são elementos que estão antes, né, do seu momento de formação e de maneira depois até agora. Né?
Então, por isso que eu também tenho alguma questão, às vezes, em torno dessas questões, quando se fala em onda. Né? Temos uma onda X, né? Uma onda conservadora, por exemplo. Eu tenho uma questão em relação a isso, porque essa onda é uma onda, né? Ou o que é isso que já existe anteriormente, que permite a emergência desse tipo de fenômeno. Né? Então, esse contexto do século XIX e XX, ele é um contexto que tem a característica, nós temos no pensamento filosófico, no pensamento é, das ciências, né? Nós temos, vamos pensar a teoria darwinista, nós temos no final do século XX, do XIX, início do XX, a psicanálise sendo formada, né? Nós temos Nietzsche um pouco anteriormente. Então você tem um conjunto, positivismo, né? O positivismo que vai ter um impacto bastante grande em todas as esferas, né? Do pensamento, da organização jurídica, enfim, nas ciências humanas como um todo. Né? Então, nesse momento também, nós temos o declínio da instituição religiosa, pensando em Europa Ocidental, o declínio da religião católica no seu poder temporal, né? E você tem a emergência da descrença, vamos falar assim, religiosa, né? Nos mais amplos espaços, especialmente no espaço intelectual. Tá? Então, no espaço intelectual, isso vai vigorar, vai passar a vigorar. E, claro, a gente não pode esquecer também, porque às vezes algumas das nossas análises perde o lugar dos várias seitas, dos vários grupos esotéricos, né, que estão ali também no século XIX pululando, né, lado a lado com essa busca de racionalismo, né, da técnica, enfim. Né? Então você tem essa ambivalência também dentro desse século XIX. Né? Então, você tem essa ascensão dessa descrença religiosa, né, uma perda do poder da instituição religiosa no Ocidente, né? E, junto disso, a emergência, então, das ideologias políticas modernas, que parece que vão, então, tomando lugar no imaginário de determinados grupos sociais das religiões. Né? Então, tem um texto bastante interessante do filósofo francês Gilles Lipovetsky, que ele escreve um livro, né? Metamorfose da Cultura Liberal. Né? Não é que ele escreve esse livro, ele faz algumas conferências na Universidade de Sherbrooke, em Quebec, e né, na província de Quebec, no Canadá, e dali saem textos, né, dessas conferências. E ele vai falar o seguinte, ele vai falar de 3 eras da moral. Né? Uma seria a era teológica, né? Quer dizer, a moral está relacionada com o divino. Né? Uma outra era, a era da razão. Né? Então, essas 2 eras relacionadas a uma ideia de sacrifício, ou seja, me sacrifico aqui, nego a vida, né, para a vida de fato que há, né, numa outra dimensão. Na era da razão, essa imagem divina ela cai, mas surge outros é, outras imagens, como o Estado Nacional, né, a nação, vamos falar assim, né, ou a ideologia política, enfim, que leva o sujeito a se sacrificar. Né? E um terceiro momento que seria o nosso, que é o momento da pós-modernidade, que agora o sacrifício de fato ele pode até existir, mas é um sacrifício que cai no âmbito do indivíduo, né? E tem uma aderência, vamos falar, mais fraca do que a aderência anterior. Claro que não de maneira linear, né, Hugo? Porque é óbvio que tem ainda pessoas que estão ali na perspectiva do teológico, mas a aderência já não é a mesma de 2 séculos passados. Né? Isso eu estou pensando no mundo ocidental. Então, essa ascensão das ideologias políticas, elas
o, 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 elas vão ter uma característica que é trazer o racionalismo aplicado à política, né? Então você traz o racionalismo aplicado à política com a pretensão, então, de uma ampla gestão do humano, né? Tentando organizar o humano de uma forma que jamais existiu, porque nós estamos no plano aqui da técnica, né? E que resultaria, então, numa experiência equilibrada, harmônica, né? Uma pretensão de alcançar a paz, né? E uma pretensão também de transformar o ser humano. Né? Quer dizer, a partir de um projeto político, eu transformo o ser humano. Então, me parece que alguns desses elementos, né, o racionalismo principalmente, aplicado à política, está muito ligado aos projetos totalitários. O Stalin, por exemplo, falava que era necessário engenheiros de almas. Né? Engenheiros de almas. Né? Então, quer dizer, você tem a técnica aplicada à criação desse novo homem. Então, nesse período, nós temos o quê? Uma ideia que aparece muito e tem muito sucesso, que é o quê? Religião, de um lado, contra o pensamento esclarecido. Né? Então, religião e pensamento esclarecido estão em choque. Né? E essa chave binária, também a gente poderia falar de outra, né? Ateus cultos, ateus que sabem como as coisas são, e crentes ignorantes, do outro lado. Né? Então, também é uma outra chave que fazia muito sucesso no final do século XIX e ainda alguns hoje trazem essa chave, né, de maneira equivocada, ao meu ver, porque se a gente ainda hoje, nós que somos estudiosos, caímos em chaves binárias desse tipo, né, é um pouco complicado, né? As coisas são mais complexas, acho que nós já conseguimos entender isso. Então, uma das características desse projeto totalitários era a construção desse novo homem, né, e trazia, né, junto desse projeto de construção desse novo homem, um caráter que alguns vão falar de messiânico. Né? Essa crença na capacidade de transformar e de transformá-lo moralmente a partir de um projeto político. Né? Então, no século XX, nós vamos ter projetos, né, que reluzem essa perspectiva messiânica, né, em suas configurações discursivas, e ainda hoje a gente retoma esse problema da religião política para pensar o fenômeno, não só para pensar o fenômeno totalitário, mas também mas também porque ele adquire um caráter de atualidade. Né? O Emílio Gentile, que é um estudioso do fascismo, né? Um dos mais conhecidos estudiosos do fascismo, também trabalha com o conceito de religião política, né? Ele traz um pouco isso. Por quê? Porque nós temos hoje novas manifestações de nacionalismo religioso, e também diria, entre aspas, né, usando o conceito aqui de maneira bastante rasa, que é o de um fundamentalismo teocrático, ou de um radicalismo teocrático, um projeto teocrático de poder. Então, essa atualidade, lógico, vai nos levar a percorrer um caminho teórico que recobre essa compreensão do fenômeno. E um dos aspectos teóricos que, a meu ver, precisa ser trazido é o tema da secularização, né? E as suas mutações teóricas, que vai sendo pensado e repensado, um conceito que é pensado e repensado, né? E que foi objeto, inclusive, de muitos debates nos últimos, pelo menos, 40 anos, né? E as suas possíveis, então, diria, urdiduras, né, dessa trama que reúne o fenômeno religioso com o fenômeno político. Né? Então, a pergunta é, este conceito de religião política ainda nos ajuda a entender algumas experiências, a experiência totalitária,
mas também alguns novos fenômenos que surgem, né, no horizonte do contemporâneo, né? Então, veja, primeiro momento, a questão da secularização, né? Poderíamos falar de uma salvação secularizada, tá? Uma salvação secularizada. Então, esse debate que avançou da secularização, ele tem a ver ali com a Revolução Iraniana, com a emergência do neopentecostalismo, né, no final da década de 70, início de 80, no Brasil, e depois tendo uma curva, né, bastante acentuada na América Latina, né, de maneira geral. Então, essa pergunta de uma salvação secularizada é a pergunta que pode estar relacionada com esse tema da religião política. Em 1974, o filósofo francês Jules Rohan, ele escreveu um texto numa revista chamada Le Point Théologique, sobre um número dessa revista que tratava das teologias da libertação na América Latina. O Julian Rohan, ele não vai falar exatamente das teologias da libertação, mas ele escreve um texto nessa revista chamado Les Politiques du Salut, né, as políticas da salvação, né, e utiliza, então, a categoria de salvação e o influxo dessa categoria no mundo político, né? Então, ele vai utilizar esse conceito da secularização para compreender o fenômeno das ideologias como doutrinas de salvação imanente, né? Então, o conceito, de maneira geral, da secularização, que é um debate muito duro, né, e muito controverso, ele vai ser... Nós poderíamos traçar duas perspectivas aqui. Uma que gira em torno do processo histórico da formação do Estado moderno, né, e o papel da religião no espaço público, né, e a outra sobre os efeitos desse processo no âmbito das consciências, né, ou os efeitos desse processo nas formas de crer, né? Então, é esse último, desse efeito desse processo nas formas de crer, né, que vai me interessar mais, que interessa mais a esse debate. Ou seja, a secularização como uma transferência de conteúdo, de esquemas e modelos da esfera religiosa para o campo do profano, né? O Lewis Strauss vai falar de ingredientes remanescentes da fé bíblica, né, que são transportados para novos arcabouços semânticos, né? Então, ele vai dizer de uma transposição de crenças e modelos de comportamento, né? Então, essa chave do comportamento também é importante, de modelos de comportamento da esfera religiosa para a esfera secular. Então, é esse aspecto que o debate em torno da religião política parece absorver, né, particularmente pela via por várias filosofias da história, né, que vão se constituir, então, no século XIX, né, com filosofias da história lineares, né, com perspectivas temporais, né, escatológicas, né, que vão incorporar, então, essas ideologias políticas que estavam, então, em ascensão. Então, as diversas variantes da secularização, né, do século XX, né, que vai continuar esse debate, eles tinham como dominador comum a ideia de que haveria um abandono da perspectiva agostiniana das duas cidades, a supressão do dualismo, né, de eternidade e século, né, ou seja, mundo, né, de além e mundo. Então emergeria, como diz o Reinhard Koselleck, fundamental também, tem um texto sobre secularização, surgiria então uma ideia de história universal em que tudo deve ser resolvido no e pelo tempo histórico. Não tem outro tempo. É o tempo histórico aqui que nós precisamos resolver, né? Ou seja, o tempo mundano da história, ele coloca problemas e ele deve colocar soluções, né? Então, a solução eterna
no sentido de uma outra dimensão, ela sai do horizonte. Então, o Julian Fohan, nesse texto, ele vai enxergar que as ideologias políticas contemporâneas e seus aspectos religiosos, né, é a contradição maior da época. Né, a contradição maior da época, ou seja, a política ela recuperaria, né, o dinamismo e as aspirações religiosas, as formas da religião, aquelas mesmas que deveriam desaparecer, inclusive, nos projetos societários lá do final do século XIX e XX. Então, ela fala que isso deve desaparecer, mas parece que ela vai, então, absorver esses elementos. Né? Então, a política ela teria descoberto, né, sua vocação redentora, absorvendo uma linguagem religiosa, né, também o culto à personalidade, né, o fanatismo do fiel defensor, né, daquela perspectiva, a oposição da ortodoxia do partido às heresias de certos membros. Então, isso foi muito comum, né, na experiência do Partido Comunista também, por exemplo. Né? Então, você tem essa perspectiva do herege, inclusive. Né? Claro que não é esse nome, esse conceito, né? Mas a ortodoxia, o que deve ser pensado, como deve ser feita a reflexão, a análise social, enfim. Né? E a veneração de figuras importantes da história, da formação ideológica, né? Como uma espécie de como dos santos, né? Uma espécie de santos que vão dando o exemplo, né? Para aqueles que vão se engajando na causa. Né? Então, o conceito de religiões políticas, Hugo, parece questionar o cerne das teorias clássicas da secularização, né, que previam o desaparecimento das religiões, né, nas sociedades avançadas, vamos falar assim grosso modo, mas nem mesmo a religião estrito sensu desapareceu, né, como também algumas de suas características, né, sua simbólica, imagética, né, no que tange à tradição judaico-cristã, elas foram, então, transferidas, é isso que o conceito quer falar, né? Elas foram transferidas para doutrinas políticas que no início do século XX pareciam, então, desejar tomar o lugar simbólico no imaginário das massas. Então, essa afirmação não significa dizer que a secularização ela não passaria de uma panaceia, né, dos esforços teóricos em vista de compreender o mundo contemporâneo. Né? Mas a emergência do fenômeno conceituado como religião política seria, inclusive, uma das consequências do processo de secularização, né? Em que aquilo que já estava, vamos dizer, desenhado na esfera psíquica e cultural, né, de um grupo civilizacional, ele então migraria para outros invólucros. Né? Então, o pano de fundo do debate da questão das religiões políticas, ou religiões seculares, como Raymond Aron vai chamar, ela pode ser compreendida como expressão, poderia falar assim, né, da busca de um fundamento último, né, inabalável da existência, que no caso, cerrado na imanência, né, fechado na imanência, caminha emoldurado por uma ideia de evasão mítica, né, porque é uma espécie de evasão, né, em direção a uma origem, vamos falar, purificada do mal, né, um lugar, um futuro harmonioso, então uma origem purificada do mal, ou um futuro do qual nós vamos vencê-lo, né, e que poderia ser alcançado, então, por essa ideia do sujeito emancipado, autônomo, enfim, mas precisaria seguir aí a contradição de novo, esse projeto, né, de construção dessa sociedade. Então, a ideia de redenção e salvação da humanidade nessa perspectiva secularizada parece ser, então, esse chão teológico pelo qual as religiões políticas elas
caminham, né? Então, assim, as três, resumindo, né, as três características do fenômeno, que a gente pode chamar de religião política, ele quer descrever, esse conceito, ele quer descrever o quê? O objetivo último dessas doutrinas, ou seja, existe um objetivo último. Qual é o objetivo último? A vitória do povo alemão, a ditadura do proletariado, né? É um absoluto quase sagrado, vamos dizer assim, né? A partir do qual se definem o bem e o mal, né? E que justifica os meios empregados. Então, é isso que nós queremos e está justificado determinados meios, né? Como os antigos dogmas, eles dão uma interpretação global de mundo, né? Poderia chamar de uma Weltanschauung, né? Quer dizer, tá ali tudo organizado, tudo perfeito, nada fora, nada está fora daquele jeito de pensar o mundo, né? Explicando, então, catástrofes, escrevendo o futuro da humanidade, salva, né? E uma outra característica, a exaltação do homem para a realização de tarefas coletivas, né? Sempre exigindo o quê? Sacrifício e fé, né? Um sacrifício e fé absoluta, né? Então nós vamos falar que as religiões políticas elas seriam, isso ficou muito, esse conceito, né? Ficou muito batido até, né? Ersatz of Religion, né? Substituto da religião ou religião de substituição, né? As ideologias políticas entrariam aí. São substitutos da religião ou religião de substituição, né? Quem fala disso é o Hans Mayer, né? Um filósofo alemão que eu tive até a oportunidade, como orientando a minha, de fazer uma entrevista com ele e foi publicada no Estado da Arte, lá no estado de São Paulo. Essa entrevista do Hans Mayer, quem quiser depois, está bem interessante. Hans Mayer já é velhinho, mas ele se prontificou de responder para a gente, né? Então, esse é esse fundo teórico, né, das religiões políticas. E aí, Hugo, você tem, então, uma história desse conceito, né? Essa história, nós podemos dizer, década de 30 a 50, nós temos o interesse pelo tema e o conceito, é quando o conceito aparece de maneira evidente, com Raymond Aron e Eric Voegelin, em 1900, na década de 30. Né? Entre 50 e 1980, nós temos uma eclipse do conceito, né? Não se fala tanto mais do conceito, e em 1990 ele ressurge, né? O interesse ressurge no conceito como, eu diria, uma consequência imediata do fim do mundo soviético, né? Então, a compreensão das ideologias políticas, né, o bolchevismo, o fascismo, o nacionalsocialismo como religião política, ela tem uma longa tradição que está relacionado especialmente com os pensadores antimodernos do século XIX, né, que eram então desconfiados e reativos ao processo de descristianização do Ocidente, né, na Europa. Então, essa realidade, entender o socialismo, né, o liberalismo também dentro dessa chave, era algo bastante ligado a esses grupos internos, né? E você tem também, né, também entre os liberais o conceito vai ter alguma ressonância, e isso já por que entre os liberais? Porque eles entendiam também que as ideologias coletivistas elas teriam feito um sequestro simbólico da religião, né, dessa ideia de mundo unificado, né, levando então o recuo ao mundo que eles queriam de fato destruir, né, e que era então principalmente concretizada no princípio da laicidade, né, da separação do Estado e da religião. Então você tem, Hugo, assim, uma ampla, né, eu vou assim, terminando dando alguns exemplos, né, para depois conversar, uma ampla miríade aí de obras
que vão trazer já esse aspecto, essa ideia, sem usar o conceito de religião política. Né? Por exemplo, nós temos um livro chamado L'Histoire du Communisme, publicado em 1848, eu abri aqui para ver, ele dizia o seguinte: é o primeiro texto a estabelecer uma continuidade entre ideias milenaristas, né, para cobrir esse processo, esse progresso secularizador. Então, 1848, você já tem uma obra que vai falar assim, peraí, o comunismo me parece mais algo a ver com seitas milenaristas. Né? Então, isso não é algo novo, né? Você vê que tem já no meados do século XIX. A ideia de socialismo ser igual à religião, essa ideia vai aparecer também já entre sociólogos alemães e franceses, e numa obra chamada de Monnier, uma obra chamada Le Paradis Socialiste et le Ciel. É o paraíso socialista e o céu, né, de 1907. Tá? Então, ali você tem uma afirmação que é a seguinte, abre aspas, o socialismo é uma religião. É aí que se encontra sua grandeza e seu poder de atração sobre as massas. É também a sua fraqueza. Fecha aspas. Você vai ter um outro, né, o Gustave Le Bon, também, que vai trabalhar com a psicologia das multidões, vai escrever um livro, Psicologia do Socialismo, de 1898, né, vai qualificar o socialismo como religioso. Né, ele dizia, principalmente pelo fato da inutilidade de toda discussão com os defensores do novo dogma. Né? Então, ele achava difícil discutir com os socialistas porque não existia uma possibilidade de abertura. Enfim, você tem obras de 1913, né, Les Religions Laïques, um romantismo religioso, de 1913, uma obra de 1932, e uma obra que ficou famosa pelo uso do conceito de maneira clara, né, porque essas obras anteriores elas estavam falando sobre, tentando designar, estava falando do fenômeno. Né? Quem falou de religião política, então, vai ser aí o Raymond Aron e o Eric Voegelin numa obra, de 1938, chamada, intitulada Religiões Políticas. Né? Depois dessa obra, ele vai abandonar esse conceito de religião política e vai, então, em direção, né, na compreensão do gnosticismo como fundamento da modernidade. Mas não vai mais usar, isso já na década de 50, não vai mais usar o conceito. O Eric Vogel, ele teve um grande debate com a Hannah Arendt. Né? Então, ele tem correspondência, várias correspondências, né, tem uma correspondência com Hannah Arendt e tem ele fez uma resenha, né, da Origens do Totalitarismo da Hannah Arendt. É muito interessante acompanhar esse debate. Eu fiz, inclusive, uma live com a professora da Federal de Santa Catarina, da Ayane Essel. Foi super legal, né, a gente tratando sobre essa conversa, né, do Eric Voegelin e da Hannah Arendt. Então, assim, Hugo, é um debate muito amplo, complexo. O conceito de religião, entre aqueles que estudam religião, falar de religião política, chamar ideologia de política, quer dizer, isso, né, é controverso, né, e é algo que foi usado muito de maneira muito rasteira no início do século XX, né, numa luta ideológica, enfim, né, vamos dizer, na guerra cultural lá do início do século XX, e teve ligado a essa história, mas ela se tornou eu poderia dizer que ele se tornou um conceito analítico interessante e respeitado, vamos falar assim. Né? Mesmo que exista todo tipo de crítica ao uso do conceito, esse conceito ainda ele se tornou uma categoria analítica que eu me pergunto se ainda ele tem alguma serventia para entender os fenômenos políticos aí que aparecem atualmente. Brigadão. Então,
Professor, muito obrigado. Eu separei aqui algumas perguntas, nunca dá tempo de fazer todas, né? Ainda bem. É sinal que a coisa deu certo. Mas a primeira pergunta que eu quero falar vai muito em direção dessa última fala que o senhor fez, né? E aí você percebe que a tua abordagem é uma abordagem, claro, num tempo reduzido, mas é uma perspectiva ampla, né? Assim, dá vazão aí para a gente refletir bastante sobre. E Uhum. aí eu vou fazer uma primeira pergunta e depois a gente vai para as outras, que é o seguinte: esse uso de uma mentalidade religiosa na política. E aqui eu não estou falando de figuras religiosas na política partidária, não estou falando disso. Mas essa mentalidade religiosa na política, ela teve ou tem um caráter instrumental, no sentido que acabou se tornando um movimento natural você associar, por exemplo, de bem e de mal, você, por exemplo, estabelecer as constituições dos países ocidentais baseado na Bíblia, que os valores cristãos são os valores das sociedades ocidentais. Então, de alguma maneira, até para um movimento assim, até não pensado, a religião ela sempre influenciou na política. Então, essa é uma pergunta ótima, assim. Eu falo o seguinte, a religião e política, elas estão misturadas, poderia falar, há 140 mil anos, né? Então, assim, como historiador, essa coisa sempre do longo prazo, né? Uhum, Em 140 mil anos, por quê? Porque eu estou falando do Homo sapiens e estou falando de um período antes da formação da civilização, do que a gente entende de civilização. uhum, Vamos falar da agricultura, 10 mil anos atrás, enfim, as primeiras civilizações. Quando você sai, né, você para de catar frutinha e para num lugar, fica sedentário, né? Se torna sedentário, enfim. E aí vem a religião como a gente conhece, uhum, de maneira mais organizada, enfim, né? É, esse aspecto do divino e essa forma de relacionar com o divino é algo que está presente na história humana, né? Quer dizer, nós temos essa relação tá imbricada, né, com a nossa experiência, né? Agora nós fazemos experiências, me parece, no moderno que que vai tentar criar um espaço no qual esse espaço, essa ordem política, ela não tem um fundo religioso. Né? O que é para se perguntar também, se a gente se utiliza desse conceito de religião política. Né? Se existe alguma possibilidade de alguma ordem política não estar envolta de uma simbólica, né, que vai fazer a gente aderir a ela, né, e defendê-la, enfim. Né? Então, eu acho que tem um aspecto aí da pergunta, Hugo, que me remete ao lugar, a uma outra ordem, que é a ordem do psíquico, sabe? Hoje em dia, assim, eu tenho me perguntado muito sobre isso, assim. Eu acho complicado, eu venho trabalhando com a questão do conservadorismo religioso, né, com essa questão do totalitarismo, eu sempre me pergunto isso, quer dizer, o que que faz um sujeito se entregar, né, de uma maneira quase completa a um ideal, né, seja ele um ideal político ou religioso. Então, me parece que tem esse aspecto aí. Agora, então, é muito difícil, né? Parece que não há nenhum momento histórico que isso aconteceu, né? Então, às vezes, algumas pessoas assustam e falam: Meu Deus, mas a religião agora está tomando o lugar da política. Não, eu acho que isso é uma trama que nós estamos, que a gente experiencia e que nunca a gente deixou de experimentar. Né? Eu acho que mudou as formas disso porque a uhum. história se transformou, né? Os processos históricos, enfim. Agora nós estamos experimentando esse outro momento. Né? Neste outro momento agora, e voltando assim, fixando na pergunta, mas eu não poderia remeter àquela questão, nós temos sim a utilização, né, a utilização instrumental do religioso para
pautas políticas, e nós temos também um uso que está nesse âmbito aí do inconsciente também, entendeu? Uhum. Eu acho que são esses dois lugares assim, que isso vai aparecer, né? Então é difícil de você dividir bem essa questão aí. Uhum. Outro ponto interessante que eu achei na sua fala foi quando você fala da questão da salvação secularizada, né? E aí a gente sempre foi muito acostumado a escutar a expressão dentro da salvação religiosa, teológica, e aí você traz essa abordagem da salvação secularizada. Aí a pergunta que eu faço, meio que como uma provocação, a gente precisa de salvação? Porque a gente tem tanto isso na nossa cabeça de salvação, seja pela igreja ou fora dela. Nós precisamos disso. Talvez entre até de novo na análise psíquica, não sei. Mas precisamos de uma salvação? É uma ótima pergunta, né? Excelente. Eu acho que essa pergunta é muito boa, né? E que eu tô falando aqui agora um pouco assim para tentar pensar enquanto que eu isso é ótima, né? Porque a gente precisa de sentido, né? Isso. Precisa de sentido. Essa é uma questão, né? O que significa salvação? É claro que, né, salvação vai ser muita coisa diferente. Depende de onde você está, Isso. na social que você está colocando o pé, né? Para uma mulher pobre na comunidade daqui do lado é uma outra coisa, né? Que está envolto com o religioso, mas ela está precisando de comer, né? Ela está lutando pelo pão do dia a dia. Então parece que a salvação pode estar relacionada a um outro aspecto do que a minha, né? Uhum. Eu acho que existe essa questão da salvação. Eu acho que ela é enfraquecida de alguma forma, né? E por isso é essa pergunta: será que a religião política, salvação secularizada, né? Será que isso isso dá conta ainda da realidade, de explicar alguns fenômenos, né? Eu Uhum. acho que ainda tem o que dar, né? Por exemplo, à medida que essa ideia é uma salvação de nós mesmos, mais ou menos. Quando a gente está pensando, por exemplo, no pós-humano. Né? Quando a gente está falando Uhum. de pós-humano, eu estou falando de engenharia genética, eu estou falando de transformação do humano, eu estou falando de ultrapassar o sofrimento, né? E a morte, falando de uma salvação, parece. Né? Uma salvação da morte, enfim. Então, de novo, isso me parece que vai sendo reeditado, né? Aí a partir de um novo momento, que é o momento da técnica. Né? Hoje, tudo, o algoritmo salva. Né? O algoritmo vai nos salvar. Você escuta Isso. a galera da tecnologia falando, né? Eu acho super legal, eu acho demais, né? As startups e tal. Poxa, que coisa legal o que o pessoal cria, né? Agora, você escuta eles falando, parece que é uma religião, uma seita religiosa, fazendo uma propaganda, tipo, é um proselitismo. Né? Então, Aham. assim, hoje em dia, a tecnologia vai nos salvar. Né? O Byung-Chul Han, né? Uhum. Que está trazendo muito isso, né? É o Isso. data, o big data, os dados, nós vamos manipular os dados. É algo muito semelhante com o que aconteceu na época do iluminismo. Na época do iluminismo, um pouco essa ideia da estatística. Né? A Uhum. estatística salva. Né? Então, hoje, o que vai salvar? A estatística com algoritmo. Né? Não vão bater carro, né? O meu relógio aqui vai mandar todas as informações, é um mundo totalmente controlado, meus passos, onde eu vou, onde eu entro, etc. Quer dizer, uma tentativa, parece que a salvação ela vai tomando uma outra face, que é essa coisa de controlar tudo para a gente ter o mínimo de sofrimento e dor. Né? Então nós não podemos sofrer. Né? E não podemos estar tristes, não podemos, né, ter experiências desagradáveis na vida, como se isso fosse possível. Né? Aham. Então, que essa salvação ela vai tomando uma outra faceta, que é essa faceta
eu vou ficar livre de sofrimento, eu vou viver, e nessa vida eu vou conseguir ter essa salvação, vamos falar assim, que é uma salvação estética, que é uma salvação, assim, eu vou fugir do mal-estar, né? Eu vou fugir do mal-estar, ficar sempre me sentindo bem. Sempre, então, quer dizer, isso não é uma espécie de salvação que acaba por ser levada, sai do coletivo e joga no indivíduo, né? E essa salvação, o sacrifício, eu não vou acordar 4 horas da manhã para as laudes, tá? Para rezar, tá? Mas eu vou acordar às 4, agora é o milagre da manhã, né? Eu vou fazer uma coisa legal, eu vou meditar, eu vou correr, eu vou fazer ginástica, eu vou malhar, tá? E vou ficar sarado, vou ficar bonito e vou então, uma salvação na imanência, mas Uhum, a um projeto coletivo, mas está ligado a um projeto particular, né, uhum, individual de salvação. E eu me salvo, né, não os outros. Não, não ninguém vai me salvar. Mas isso o Bill Churran fala de novo. uhum. Né? Temos uma sociedade de liberdade, mas é uma liberdade que nós a gente precisa de si para tocar o chicote na gente. Né? Você mesmo pega e já faz assim. Né? Vamos lá. Tá, né? Uhum. E foi muito interessante agora, professor, que você falou a expressão pós-humano e me veio à mente o livro do Peter Sloterdijk, que é Pós-Deus, né? Ah, é ótimo. Né? É. Então, assim, eu poderia dizer, de novo, uma provocação, as provocações são maravilhosas, né? Eu poderia dizer que desde lá de Nietzsche, com o anúncio da morte de Deus e a crise dos universais, nós tivemos um período do século XX que era o pós-Deus, e agora o início do século XXI, estamos vivendo esse pós-humano, justamente por essa percepção da individualidade que você citou agora. Há uma relação dessa concepção do que é o pós-Deus com a concepção do que é o pós-humano. Seria uma barreira, uma ultrapassagem, ou estão interligados? Eu acho que eles estão interligados porque é uma ideia de, vamos dizer, eu acho que o pós-humano ele está relacionado com essa ideia de pegar a natureza, né, do humano tomar a natureza com as suas próprias mãos e conseguir controlar todas as variáveis, né? Conseguir controlar as contingências. Uhum, Então, isso só Deus pode fazer. Né? Só Deus. Né? Só Deus capaz de fazer as coisas acontecerem, de controlar o mundo, vamos falar. Mesmo que uhum, as, né, concepções, tem N concepções de Deus, né? Mas é só Deus que faz isso na sua onipotência, né? Então, eu acho que esse pós-humano, quando eu estou falando de pós-humano, eu estou falando de ciborgue, né? Que vai nascendo, né? Que estamos aí nesse caminho, e que vai ser a revolução, a singularidade, alguns falam da singularidade. A singularidade são os 15 minutos que o século agora já está vivendo dentro de 2,5 milhões de anos da experiência Homo, né? Da experiência uhum, do tronco que nos trouxe aqui. Ou seja, a singularidade é o quê? Vai haver uma transformação tão profunda, tecnicamente falando, né, que ela vai ser a mais profunda, vai ser um momento, vai ser um pequeno momento, né, de transformação, mas que vai transformar por inteiro a experiência humana, né? Então, a gente vê lá Black Mirror e tal, né? Fala, meu Deus, isso, né, é lá no futuro. Não, é na banalidade da vida que isso vai acontecendo. Que uhum, isso vai acontecer. Você está falando, se a gente vai falar da indústria farmacêutica, se a gente vai, né, tudo isso, nós já estamos num lugar, né, de transplantes, por exemplo, né, de crianças in vitro, enfim, né, a gente já vive isso.
Eu vi, inclusive, um- no Globo, sei lá, 3 anos atrás, um cientista falando, olha, daqui a 30, 40, 50 anos, ninguém mais transa para ter filho. Né? Você vai ter filho no laboratório. Né? Ima- Aí, né? Imagina se alguém vai ter filho. Filho é loteria, Hugo. É loteria, sabe o que? Certo? Então, quem quer correr esse risco se você pode ir no laboratório e fazer uma seleção ali e ter um filho geneticamente saudável? Então, isso uhum. traz questões éticas, enfim, filosóficas aí que a praia suas, muito complicadas, né? Uhum. E, professor, esses anseios pessoais, essa pergunta assim, não tem como responder, a gente só tem aí 4 minutinhos. Mas foram esses anseios pessoais que fizeram com que as pessoas criassem esse Deus da carnificina que eles criaram? Porque eu nunca vi um Deus tão vingativo como o brasileiro gosta de acreditar, né? Um Deus que quando alguém morre, foi a vontade de Deus que matou, porque o Deus ele não perdoa a pessoa, por exemplo, que é lésbica, então morreu, porque o Deus vingativo, esse Deus, ele é bom, então ele vai matar todas as lésbicas, os gays, os Vilões. pobres, os pretos. Que Deus é esse da carnificina? Que a gente começou a, as pessoas começaram a criar a ideia de Deus na cabeça delas, no imaginário delas, e expandem essa ideia de Deus como se fosse o Deus de todos. Como surgiu esse Deus da carnificina? Eu acho que Deus, de maneira geral, e aí a gente pode ampliar essa pergunta, eu acho que Deus é um conceito. Né? Uhum, Conceito. Então, isso é claro para nós. Né? Isso não significa que eu estou falando que ele não exista, ou existe, ou não existe. Eu estou falando que uhum. isso é um nome, né? Deus é, né? E eu, dentro dele, eu faço com ele o que eu quiser. Né? Então, tem Isso. essa questão. Né? Então, eu tenho Deus, eu tenho um personal Jesus, né? Um personal, né? Que Uhum. vai ter, Personal. né? A minha vontade. Então, não é a minha vontade. É uma concepção, claro que totalmente é, equivocada, para dizer o mínimo. Eu não sei como adjetivar esse tipo desse Deus aí da carnificina. Eu lembro daquele filme, né, do Polanski, né? Isso, isso. É maravilhoso aquele filme. Eu não sei como qualificar esse tipo de perspectiva. Eu não consigo nem elaborar sobre isso, né? Da onde sai isso. Né? Não sai de provavelmente. Acho que a gente tem que fazer essa pergunta ao psiquiatra, né? Que talvez eles nos ajudem a compreender, né? Que é Eu muito acho. difícil. Professor, a gente só tem 1 minuto, então eu queria agradecer imensamente pela participação. Lembrar que a live fica salva tanto no meu Instagram quanto no YouTube. Adorei muito, gostei muito da maneira como você expôs o tema. Trouxe reflexões assim que eu não tinha atentado e aí faz despertar uma curiosidade. Eu fiz as perguntas a partir da exposição. Então eu costumo dizer que essas lives aqui para mim está sendo um curso, né? Eu estou fazendo um curso aqui de doutorado com os professores, porque essa já é a 34ª live, eu tenho live marcada até setembro já. Né? Então E para mim aí, está sendo muito proveitoso, é sempre bom escutar, aprender, eu gosto muito disso. Queria agradecer imensamente pela sua participação. eu que agradeço muito. Foi um prazer, conversa boa. E aí eu estou à disposição para a gente depois conversar um momento aí, horas também das câmeras. Né? Você está em Recife. Não, eu sou de Pernambuco, mas eu moro em João Pessoa. João Pessoa. Eu Então, moro na Paraíba. sou, eu sou mineiro em busca de praias. Ou Vou passar a pandemia, pode vir para cá que a gente vai para as praias aqui. perfeito. Te agradeço mais a oportunidade, viu? Muito obrigado, professor. Estão falando aí, ó, direito simples. Grande Rodrigo, meu eterno orientador. Direito simples assim. Muito obrigado, professor. Então, só para lembrar que quem chegou atrasado, a live fica salva. Então, pode ir lá depois e assistir, ok? Boa noite a todo mundo. Amanhã, mais uma live com o professor Jair Barbosa sobre liberdade de expressão. Boa. Então, muito obrigado. Forte abraço a todos e boa noite. Boa noite, professor. Falou, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Falou.